Fala galera, começando mais um vídeo e hoje estarei aí disponibilizando esses mapas mentais aqui sobre estatística experimental para vocês. Então peço que vocês já baixem aí o nosso arquivo que vai estar disponível aí na descrição desse vídeo, para que a gente aí possa estar utilizando eles nos nossos próximos vídeos sobre estatística experimental, tanto no Sysvar quanto no R. E é de extrema importância que vocês conheçam os dados de vocês e saibam aí como analisar esses dados. Por exemplo, aqui nos mapas mentais, o primeiro que a gente tem é sobre o fator, no caso, nossos tratamentos. E existem dois tipos, né, que é os qualitativos e os quantitativos. E a gente trabalha aqui com testes diferentes neles, como vocês podem ver aqui, ó, os quantitativos a gente utiliza aí o tipo de teste de regressão, e nos qualitativos a gente utiliza aqui o teste de médias. Então é de extrema importância aqui que vocês entendam isso aqui para que vocês consigam utilizar o tipo de teste aí nos dados de vocês. E aqui a gente explica quais são os dados qualitativos e quantitativos. No caso dos qualitativos a gente tem nome ou origem, né? Aqui nos nomes a gente tem nomes de cultivares, nomes de fungos, nomes de raças. E aqui também temos a origem, por exemplo, origem de raças e origem dos solos. Então, quando você tiver aí um tratamento, por exemplo, cultivares de feijão, por exemplo, né? Feijão calpi, feijão preto, feijão de porco. Então, se você for realizar aí um experimento sobre feijão, sobre nomes de cultivares de feijão, o tipo de teste que você vai utilizar é o teste de médias, pois é um fator qualitativo. E nos quantitativos a gente também tem dois tipos, que é os números acompanhados de unidades de medidas, por exemplo, doses e concentrações, onde a gente utiliza aí unidades de medidas, e também o período de coletas, por exemplo, anos, meses, semanas e dias. Então aqui nos tratamentos quantitativos a gente utiliza aí o teste de regressão. O segundo mapa aqui é sobre variáveis, que também existem dois tipos, qualitativos e quantitativas. E a gente classifica eles para também saber qual o teste que a gente vai utilizar e não mais o tipo de teste como nos fatores. Então a gente vai utilizar aqui, ó, o tipo de teste. Por exemplo, nos qualitativos podem ser os testes não paramétricos, como por exemplo o de Kruskal-Wallis. E aqui nos quantitativos a gente utiliza os testes de médias normais, como por exemplo o teste T, o Tukey, Scott-Knott, Duncan, entre diversos outros, né? Aqui nos qualitativos a gente tem dois tipos, que é os nominais e os ordinais. Os nominais vêm de nomes, por exemplo, cor da flor, né? A gente pode ter aí vermelha, amarela e branca. E aqui nos ordinais é pela ordem, por exemplo, fertilidade do solo, pode ser baixa, média ou alta. Então esse aqui seria um tipo de variável qualitativa. E aqui nas quantitativas a gente tem as discretas, que são números positivos, como por exemplo, número de folhas, números de ovos, sobrevivência das plantas, entre diversas outras variáveis. E aqui nas contínuas é pelos números reais decimais, como por exemplo, altura, comprimento, diâmetro, entre outros tipos. Vou descer aqui, ó, aqui na terceira folha a gente tem o delineamento dos dados, né? Aqui na quarta, os pressupostos de análise de variância, que é de extrema importância para a gente saber aí se os nossos dados estão ok. E eu ensinarei a vocês nos próximos vídeos como funciona isso aqui de pressuposto de análise de variância. Aqui embaixo a gente tem sobre o Sysvar, sobre os resultados do Sysvar, a como interpretar eles. Aqui transformações de dados, que é também de extrema importância, eu também ensinarei aqui nos próximos vídeos. Conclusão estatística, famílias do erro alfa, e aqui TIC ou DBC, né? Se a gente vai utilizar a nava fatorial ou simples, as diferenças deles e quais os tipos de testes que a gente utiliza. E aqui na última folha a gente tem os testes de médias, né? Que podem ser dois tipos, como por exemplo, comparações múltiplas, onde a gente compara todos contra todos, todos os tratamentos contra todos, ou contrastes planejados, onde a gente define previamente as comparações de interesse. Por exemplo, se a gente tem 3 tratamentos,
aqui nas comparações múltiplas a gente vai comparar todos entre si. E aqui no contraste planejado a gente escolhe qual tratamento a gente vai comparar com qual. Por exemplo, se a gente tem 3 tratamentos, a gente escolhe aí se a gente quer comparar apenas 2. Comparar um tratamento contra outro tratamento e não comparar o terceiro tratamento. Então nos próximos vídeos eu vou explicar melhor aí sobre isso. Então peço que vocês se inscrevam no canal para estar acompanhando os nossos próximos vídeos. E ao longo aí dos nossos próximos vídeos vocês conseguirão entender tudo isso aqui e trabalhar de forma correta as suas análises e interpretações dos resultados. O vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. O link para o download aí, como eu já falei, já está na descrição do vídeo, então vão lá e baixem. Vou ficando por aqui, grande abraço e falou!